Deus, pode se assentar, por favor. As nossas crianças poderão já, nesse momento, ir para as salas, para o culto infantil. Nosso agradecimento a todos os voluntários que têm servido com muita dedicação e alegria nossos cultos. Vão ver a casa cheia, bastante gente, muitos optando pelo culto pela manhã. E não que eu não goste do domingo à noite, a gente foi criado na rotina do domingo à noite, mas eu confesso que o meu coração se alegra muito com o culto pela manhã. Eu me sinto mais leve, parece que a cabeça está menos cheia de coisa ruim. E a gente tem a liberdade de poder exaltar ao Senhor. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo nessa manhã. Dou as boas-vindas ao pastor Guilherme. Gui está aqui hoje pela manhã, ainda em recuperação, né, Gui? Fazendo fisioterapia, mas logo já vai estar até subindo o altar aqui, de bom que ele vai estar. Vai subindo, dando piroleta, dando glória a Deus. Esse microfone ele está meio... Vou colocar um fio, Márcio. Alô. São dois textos nessa manhã. E eu fui, desde semana passada, eu estou impactado com as devocionais dessa semana também. Você já deve ter recebido, e se você não recebeu no final, você pegue, por favor, e leve para a sua casa, para você fazer as devocionais. Primeiro, quero agradecer a Deus, porque eu voltei a usar roupas que eu não usava. Então, eu vou provar. Não é roupa nova. Não é roupa nova. Para vocês terem ideia, eu vou falar os nomes, porque muita gente deu, mas eu estava triste em não poder usar. Essa camisa eu ganhei do irmão João Luz, e a calça eu ganhei do Rodrigo e da Fernanda. E eu não consegui. Eu falei, eu não vou trocar essa calça, porque eu vou vestir a calça que eles me deram. Irmãos, hoje, quando eu coloquei, que eu não precisei... Não, entrou e serviu. E eu estou muito feliz. A minha saúde está muito bem, graças a Deus. E, na verdade, foi um propósito que eu fiz. E os irmãos têm sido assim uma bênção. A gente vai, a gente não passa fome, come fruta, come salada. É uma bênção. Deus é maravilhoso. E eu estou muito feliz de poder emagrecer também, mas com saúde. Não estou com cara de doente, né? Eu estou com cara de saudável. Eu sempre olhava para a Cheryl e falava, Senhor, como que ela consegue correr desse jeito? Eu corro 50 metros, parece que meu coração vai sair pela boca, Senhor. Uma preguiça de correr. Quem tem preguiça de correr aqui? Eu vou orar hoje para vocês. Vocês não sabem a bênção que é correr. Não é, Cheryl? É um negócio assim, libertador. E aí eu fui até a torre aqui na Osni Mateus, quando eu virei lá assim, eu olhei para os cachorros e falei, agora vocês se preparem. Irmãos, eu consegui chegar até a Facol correndo ali, ó. E o meu corpo dizia, vai mesmo, campeão, é isso aí, você pode. Daí eu falei, vou andar agora, só de raiva. Mas o exercício físico, e tem muitas pessoas que já o fazem, eu me espelhei nessas pessoas, e eu quero incentivar você. O André e a Natália estão correndo cedo, o André já emagreceu 4 quilos. Tá bom, viu, André? Você está bem assim, senão vai ficar parecendo doente, assim. Então, só massa muscular, né? E propósito mesmo, assim, ó. Fico triste quando não posso ir. E eu quero incentivar você a cuidar da sua saúde também, cuidar do tempo do espírito, ficar bonitão para sua esposa aí, né? Às vezes eu ficava com dó da Carla de olhar para mim, sabe? Até eu falava, meu Deus do céu, que coisa feia. Então, irmão, tira essa barriga aí, em nome de Jesus aí. Fica bonito para tua esposa. Esposa, fica bonita para o teu marido. Vamos, pelo menos uns 8 quilômetros aí, eu garanto, viu, Sherry? Sem parar. É isso aí. Convido você a fazer comigo aí, a se exercitar. Porque nós estamos falando sobre um Deus que criou o homem perfeito. Deus criou uma mulher perfeita. Deus criou todas as coisas perfeitas. E
É sobre esse Deus que eu quero falar nessa manhã, e um Deus que nos dá condições para nós vencermos as ciladas do inimigo. Diga comigo, vencendo as ciladas do inimigo. Vamos ao texto, Gênesis 3, de 1 a 6. Quero fazer a leitura com você, mesmo assentado, mas com toda a reverência. Essa semana nós vamos tratar a queda na vida do ser humano e a consequência do pecado. Diz assim o texto: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Preste bem atenção nessa leitura. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos abrirão, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo então a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Vamos orar? Eu peço que você curve sua cabeça, feche os seus olhos para a concentração dessa oração e pergunte ao Senhor o que Ele quer falar com você nessa manhã, nesse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz. Tua voz é como sons de muitas águas. A sua voz pode ser como uma voz de trovão. A sua voz pode ser através de uma linguagem, sem fala, assim como o dia amanhece, assim como a tarde escurece para a entrada da noite. O salmista disse: ouve-se a sua voz. A sua voz é ouvida quando nós lemos a tua palavra. A sua voz pode ser ouvida nessa manhã através da minha vida. Não é a minha voz, mas é a tua voz que vai falar ao coração do meu amado irmão, da minha amada irmã. E nós te pedimos, ó Espírito Santo, de entendimento, de sabedoria, de graça, de bondade. Espírito que não está longe e nem perto, mas o Senhor está dentro de nós. É o teu Espírito Santo que nos convence da justiça, nos convence do nosso pecado, nos convence de quebrarmos todo o orgulho de nosso coração. É o teu Espírito Santo que nessa manhã irá pegar essa palavra e fazer com que ela seja compreendida, desça para o coração e ela surta efeitos na vida do teu povo, Senhor. Assim, eu oro nessa manhã, crendo que o Senhor irá falar conosco, como já falou através dos cânticos. E nós podemos falar contigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Para você compreender a leitura desse texto, nós vamos a Romanos, capítulo de número 5. E a partir do verso 12, eu queria que você também acompanhasse essa revelação que o apóstolo Paulo tem das Escrituras e daquilo que é o plano de Deus para a salvação. Romanos 5, 12 até o 21. É uma leitura de alguns versículos, mas ela vai ficar bem caracterizada. Porque essa leitura devocional ela é cristocêntrica? Porque desde a criação, Cristo já está apontado até mesmo dentro do jardim. Em toda a história da humanidade, Cristo é sinalizado. E o apóstolo Paulo diz assim: portanto,
Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, ou por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga amém por isso. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, louvado seja o nome de Jesus. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quantos podem dizer amém por isso? A fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que texto maravilhoso, como Deus confirma a sua palavra, e cada dia que passa eu me apaixono mais pela palavra de Deus, porque ela responde e ela nos orienta todos os dias, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, ela terá uma palavra ao nosso coração. Muito bem, nós primeiro precisamos entender uma característica sobre nós vencermos as ciladas do inimigo, é não permitir que a dúvida entre em nosso coração. Nós precisamos ter em mente que Deus deu a Adão e Eva 3 instruções simples. No Gênesis, na criação, Deus chama o homem e dá 3 instruções simples para eles. A primeira, a permissão para comerem livremente dos frutos da maioria das árvores que há no jardim. E uma instrução para que eles, ou seja, uma proibição de não comer o fruto de uma determinada árvore. E, consequentemente, eles teriam punição de comer o fruto daquela árvore, conforme o capítulo 2 e o verso 16 e 17. Deus é muito claro nesse sentido, quando ele diz a Adão e Eva, ele mostra todo o jardim. Ele mostra tudo que há de bom para o homem. E essa semana eu tenho dito para algumas pessoas que tenho conversado, que tenho dialogado, o nosso Deus, ele é um Deus organizado. O nosso Deus é um Deus de regras. O nosso Deus é um Deus de dinamismo. O nosso Deus, ele tem rotina. O nosso Deus também exerce a sua soberania nos horários. O nosso Deus exerce a sua graça e o seu poder no momento da folga, no momento do descanso. E eu confesso que tenho aprendido a descansar em Deus em meio a um turbilhão de coisas para fazer.
em dias em que a gente chega em casa um caco. Nosso corpo está cansado, a nossa mente está cansada, mas um Deus que no dormir, no descansar, Ele renova a misericórdia dele sobre a nossa vida e também renova as nossas forças. É como se o outro dia a gente levantasse pronto para um dia de guerra, para mais um dia de luta, vencendo em nome de Jesus. E nós precisamos entender que Deus já havia preparado do bom e do melhor. O próprio Deus vai dizer, foi bom, eu fiz os animais e era bom. Eu fiz as árvores e era bom. Como assim? O Deus que diz que é bom e olha para Adão e Eva e diz, podem comer à vontade. Podem se alimentar à vontade. Mas eu vou colocar uma regra para vocês. Há uma proibição. Jovens que me ouvem aqui pela manhã. Até mesmo pais, mães, filhos que me ouvem aqui nessa manhã. O nosso Deus coloca regras e coloca proibições para a vida cristã. Quantas vezes a gente diz para o filho, filho, não vai por esse caminho. Filha, não ande com essa companhia. Não abra o seu coração para essa pessoa. Filho, evita. Não é bom essa amizade para você. Essa moça não é a moça que Deus preparou para você. E aí nós vamos perceber, queridos irmãos, Satanás, o adversário das nossas vidas, ele tentando colocar em nosso coração, trazer na nossa mente, colocar na nossa vida e negar a veracidade daquilo que Deus disse. De trazer dúvida no nosso coração. Será que realmente Deus está me enganando? Será que realmente a palavra de Deus não é a palavra correta? Será que a palavra do meu pai não é a palavra verdadeira? Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Quem eram os pais de Adão e Eva? Deus, a Trindade eram a família de Adão e Eva. E Deus coloca uma restrição a eles, não comam desta árvore. Queridos, na minha imaginação, não estou dizendo que isso está na Bíblia, contém, mas eu tenho a imaginação que essa fruta não tinha nada de mais do que as outras. É tanto que eles não procuram por ela. É tanto que quando Deus fala para eles não comam dessa árvore, eles não se preocupam, eles vão comer das outras. Eles têm as suas vidas normais, comendo daquilo que Deus permitiu. E aquela árvore específica, talvez eles passam por em volta dela, talvez eles arrancam os raminhos para que ela continue sendo uma árvore boa. Mas não há o desejo no coração deles de comer daquele fruto. Porque Deus havia dito, olha, vocês podem comer de todos, menos dessa. Há uma proibição para essa aqui. E eu creio que Adão e Eva olhou para Deus e disse, tudo bem, pai, a gente não vai comer dela. Quantas vezes os nossos filhos chegam para nós e dizem, tudo bem, pai, o senhor tem razão, não vou fazer. E o que acontece? A gente se alegra. A gente fica feliz. A gente fala, puxa vida, que bom que o meu filho me obedeceu. É o maior prazer do pai ver o seu filho obedecendo. Ver o seu filho trilhando aquilo que ele tem como experiência de coisa boa. É lógico que há muitos pais que têm atrapalhado a criação dos filhos. É lógico que há muitas famílias que estão tão distantes do Criador que eles já não sabem mais como educar os filhos. Pelo contrário, eles dão maus exemplos. Eles até dizem, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E na verdade, o cristianismo mostra uma vida prática. Jesus mostrou aos seus discípulos. Jesus vivenciou o que o Pai queria. Jesus não chamou eles para dentro de uma escola teológica e disse, olha, a partir de agora será assim, assim, assado. Com todo respeito ao estudo teológico, mas Jesus fez prática. Jesus disse, venham, sigam-me, e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Venham ver o que eu vou fazer. E Jesus começa já o seu ministério na prática. E os seus discípulos vão observando. E os seus discípulos vão vendo.
E os seus discípulos vão olhando e dizendo, realmente há misericórdia no coração dele. Realmente ele cura os leprosos. Realmente ele dá vista aos cegos. Realmente os encarcerados são libertos. Realmente ele é o mestre. Realmente ele é o Messias. Seria muito simples Jesus chegar e dizer, olha, agora a minha escola, porque ele era o mestre. E ele poderia dizer assim, vamos fazer o seguinte, vamos entrar de fato na sinagoga agora, e eu vou falar para vocês o que é o reino dos céus. Peguem o caderno de vocês aí. É isso, é isso, é isso. As pessoas vêm ao encontro de Jesus, Jesus faz um culto lá no Sermão do Monte. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus ensina a orar. Lá na casa de Marta e Maria, Jesus ensina muitas coisas. Jesus entra na casa de Zaqueu e lá dentro daquela casa ele ensina. Jesus poderia ter dito assim, Zaqueu, desce depressa e vai na igreja que eu vou pregar hoje à noite lá. Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque convém repousar em sua casa. O reino de Deus, ele está além das paredes. Ele está além dos estudos teológicos. O reino de Deus é a prática do reino que ele realizou nessa terra. E agora Adão e Eva têm a experiência de viver a presença do Pai e não se preocuparem em comer daquela árvore. Nós precisamos considerar que a serpente, um animal astuto, ela torce as instruções e transforma em tentações. Elas torcem as instruções e transformam em tentações. Quantos aqui têm filhos adolescentes? Levanta a mão. Ou na juventude. Você sabe o que não é bom para o teu filho, não é? Os homens e mulheres de Deus sabem o que são bom e o que não é bom para o seu filho. Você sabe que é como poderia usar a expressão? É um desenrolar de situações. Eu estava conversando com um jovem que passou pela experiência de se envolver no mundo das drogas. E ele disse assim, pastor, quando eu comecei a fumar maconha, eu odiava cigarro. Eu achei a coisa mais ruim do mundo. E eu tenho certeza que esse jovem um dia foi orientado dentro da casa dele a não fazer uso de entorpecentes. Ninguém precisa de bebida alcoólica, ninguém precisa fazer uso de drogas, ninguém precisa ficar tendo uma vida promíscua, ninguém precisa entrar para a vida do adultério, ninguém. Deus, na pessoa do Espírito Santo, no exemplo de Jesus, ele é suficiente para preencher todas as nossas necessidades. Quantas são provas disso, de que Deus supriu as nossas necessidades em Cristo Jesus? Agora, quando nós transformamos a instrução de Deus e colamos os nossos olhos como algo tentador, aí se torna a dúvida dentro da gente. Não permitir que a dúvida entre no nosso coração. Olha o que a serpente diz a Eva. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, a serpente era propensa. Quando Jesus escolheu os 12 discípulos, ele escolheu um homem chamado Judas Iscariotes. Sabe por quê? Porque Judas era propenso a falhar, a negar, a não viver os ensinamentos. Jesus conhecia. Jesus necessitava de pessoas, ou de uma pessoa, ou até mesmo do próprio Pedro que o negasse, para servir de experiência. Então nós precisamos tomar cuidado com a questão do nosso caráter, porque a gente pode ser propenso a algumas situações que Satanás já enxergou na gente. Homens casados, cuidado com a propensão em olhar demais, a se perder em imagens demais, a conversar demais com mulheres no seu trabalho, porque Satanás,
através da serpente, veio e colocou dúvida no coração de Eva, e ele pode colocar dúvida no seu coração. Ele pode transformar algo de instrução, ele pode fazer daquilo uma tentação. Nossa, mas essa mulher, olha, puxa, ela é muito bonita. Nossa, ela, se eu não tivesse casado, poderia ser ela, hein? E da mesma forma, mulheres que estão passando por dias difíceis em seus casamentos, e de repente Satanás pode trazer o homem que já foi o homem dos seus sonhos. E aquilo que é instrução se tornar uma tentação para você. E aquilo se tornar um foco. Antes não havia problema, mas agora há. Porque essa fruta, essa árvore não tinha problema para Adão e Eva. Mas no dia em que a serpente chegou e disse, é assim que Deus disse, perceba a sagacidade, perceba o envolver do pensamento, um pensamento maligno, um pensamento que gera dúvidas, um pensamento que sai dos padrões daquilo que Deus colocou. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente faz uma pergunta para que Eva responda aquilo que a serpente precisa ouvir. Eva responde a verdade. Do fruto das árvores nós podemos comer todos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nem tocarei neles, para que não morrais. Queridos, nós precisamos entender que há uma contradição, porque Eva não sabia o que era a morte. De acordo com John Stott, e eu já havia pensado muito sobre isso, se Deus havia pedido para que o homem e a mulher se multiplicassem, como que a terra seria cheia de tanta gente? O que Deus iria fazer com um homem com mais de 1000 anos? O entendimento de John Stott é aquilo que eu também já havia pensado. Deus havia projetado que o homem vivesse em harmonia com a natureza, mas que um dia ele tomaria para si o homem. Ele faria aquilo que ele fez com Elias e o que ele fez com Enoque. Ele levaria o homem para si. O homem não foi criado para a morte. O homem foi criado para viver em comunhão constante com Deus. Então chegaria um dia em que Deus olharia para Adão e ele poderia dizer assim, Adão, é hora de você voltar para casa. É hora de você vir para a minha presença. E assim era o projeto original de Deus para a humanidade. É tanto que existe fósseis de animais. É tanto que existe morte. Deus sacrificou o primeiro animal no jardim do Éden para vestir o homem e a mulher. Porque eles estavam nus e eles não tinham vergonha. A comunhão com Deus era tão íntima que o homem e a mulher andavam nus e eles não tinham vergonha um do outro. Mas aí a serpente, aí o amigo que é usado para trazer dúvida no seu coração, vem e diz, então é verdade que você não pode comer tudo? Não, eu posso comer. Há apenas uma que Deus me ordenou para fazer. Eu creio que Eva não pensou naquele momento. Eu creio que Eva não dialogou com Adão naquele momento. Porque ela poderia ter chegado a Adão e dito, Adão, está acontecendo isso. Será que Deus nos enganou? Será que Deus está mentindo para nós? Será que os seus pais estão mentindo para você, jovem, que está aqui nessa manhã? Será que os seus pais estão te enganando, dizendo, não vá por esse caminho? Não pegue o carro, não saia a essa hora, é perigoso. Não pegue a moto, não é horário de você sair. Essas pessoas que você está andando não são pessoas de Deus. Será que os teus pais estão errados em trazer um bom direcionamento para você? Ou são os seus amigos? Ou são as pessoas lá de fora? Eu lembro que na minha juventude, eu tinha acho que 16 anos, e eu fui estudar numa escola particular à noite para fazer um curso técnico. E
e eu me tornei amigo da coordenadora desse curso, porque ela também fazia processamento de dados. E aí ela disse assim, Joézer, você gostaria de trabalhar no Colégio São José? Nós vamos dar o cursinho para você de manhã. E talvez era uma das escolas mais importantes da cidade, é ainda, é uma grande escola. E ela falou, nós vamos dar todo o material, mas você vai precisar ser um espião lá dentro. Está acontecendo que tem meninos do cursinho do 3º ano que estão passando drogas dentro da escola. E você vai se infiltrar no meio deles. E você vai ter que entregar eles para a gente. Eu não conhecia ninguém cedo. Era um outro universo. Eram de famílias da classe social alta, média para alta. Eram meninos que tinham muito dinheiro. E aí, eu precisei me infiltrar no meio deles. E eu comecei a virar amigo daqueles meninos. Eu comecei a frequentar a casa deles. E aí, tem um que ele mora hoje no Mato Grosso. Ele já tinha fazenda naquela época. Era um pessoal muito bem de vida. É um pessoal muito bem de vida. E teve um dia que o pai dele, a gente foi para a casa dele e a gente ia sair, né? Agora eu estou na roda deles. Mas eu nunca tive interesse em fumar, em fazer nada disso. Eu queria estar no meio deles ali. E o pai dele disse assim, ó, tem uma proposta melhor para vocês. Vocês vão ficar em casa e eu vou dar R$100 para cada... Mãos, era muito dinheiro R$100 naquele dia. Eu vou dar R$100 para cada um de vocês. E eu vou levar vocês lá no mercado, vocês compram carne, vocês compram bebida, mas eu quero vocês aqui dentro de casa. Aquele pai estava percebendo que o filho dele poderia sofrer um acidente e ir por caminhos. E eu disse assim, nossa, como eu queria ter um pai desse, meu. Isso que é pai. Malemar eu podia comprar um quichute, nós não tínhamos dinheiro para comprar um tênis. Eu lembro que o Júnior trabalhava na Caixa Econômica e o Júnior chegou com um New Balance. Meu Deus do céu, eu queria um tênis daquele, eu sonhava com aquilo. E eu comecei a ficar doente, porque eu queria um tênis daquele, meu irmão tinha. E aí eu acho que meu pai viu eu ficando doente e me levou numa loja lá. E aí eu, no New Balance, meu pai trazia uns Adidas, trazia uns outros, e meus olhos no New Balance. E meu pai falava, não, esse é muito caro. Não, pai, mas é esse, pai, é esse e tal. E meu pai me deu aquele tênis, uau! E aí teve um dia que eu estava indo para a escola e 2 meninos de bicicleta bateram a mão no meu boné, assim, eu segurei o boné. Falei, nossa, eles vão tentar roubar. E eu corri. E aí não tinha para onde correr, o cara falou, pode parar, dá o boné. Dá o boné, senão a gente leva o New Balance. Eu falei, é seu, velho. Tô aqui. Se quiser, até te arrumo mais boné. Porque eu queria viver aquele universo. Gerou dúvida no meu coração. Pô, essa casa é legal. Essa casa tem bebida, mas é uma casa legal. A minha casa é a casa feia. A minha casa é a casa de regras. Eu não sei se eu contei para vocês aqui algumas histórias da infância. Tiveram na escola a Secretaria da Saúde do município chegou e acho que era época de carnaval e tal, e como era colegial, mas eu era novo. Eles deram uma camisinha para cada aluno. Irmãos, eu nem sabia o que era aquilo. Achava que era uma bexiga. E eu cheguei e eu coloquei no bolso, a carteira era desse tamanho, e a carteira no bolso com a camisinha ali dentro. Mas nem sabia, nem para que servia aquilo. Um dia eu deixei a carteira em cima da mesa e meu pai abriu. E eu só escutei assim, Joézer, vem aqui agora. Irmãos, a Bíblia estava aberta em cima da mesa. Salmo 1. E a cinta do lado. Ai, mas eu levei uma surra por causa daquela camisinha que eu fiquei com a raiva daquilo. E eram universos, eram situações que a gente olhava e a gente sabia que meu pai queria o melhor para mim. Eu sabia que meu pai estava com a verdade. Eu sabia que ele queria me livrar de muitos sofrimentos. Mas quando a gente recebe a proposta de uma maneira diferente, aquilo que é instrução se torna tentação. Perceba como o pecado aparece a nós. O texto vai nos dizer que agora Eva começa a olhar diferente para aquela árvore. Aquilo que era simples, aquilo que não tinha maldade, agora começa a se tornar tentador.
Porque desceu a dúvida para o coração. Desceu uma verdade que ela não conhecia. Será que a serpente está certa disso? Eu não sei o outro lado. E eu sempre digo aos jovens, não vá. Não vá porque quem já foi lá não quer voltar. Porque tem muita gente que foi, não voltou, e tem muita gente que não está conseguindo voltar. Porque é um caminho muito mais difícil. Eu estava conversando com um irmão, daqui uns dias ele vai testemunhar aqui na igreja, o Du. Ele disse, pastor, dentro de um universo de 1000 pessoas que eu passei junto dentro da casa de recuperação, só tem 2 em pé. E 2 porque o evangelho entrou dentro de nós e a gente luta todo dia. Ele falou, pastor, tem madrugadas que eu acordo com o cheiro e com o gosto de cocaína. E sabe o que eu faço, pastor? Eu caio de joelhos no chão dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Não me deixa voltar mais para esse mundo. Porque um dia chegou como se não fosse nada. Um dia chegou como se fosse uma boa proposta. É um barato legal. É uma coisa que vai te deixar ligadão. É uma coisa que vai te deixar mais corajoso. As propostas do pecado para nós são tentadoras. Aquilo que era uma instrução de não fazer. Filho, não faça isso. Tá bom, pai. Mas de repente Satanás olha e diz, eu preciso pegar esse cara. Eu preciso tomar essa mulher. Eu preciso trazer o pecado como algo bom para a vida dela. E de repente os nossos olhos se voltam para aquilo. E aí Satanás começa a trabalhar, porque ele é um psicólogo milenar. Ele coloca um sorriso bonito de uma moça. Ele coloca uma situação interessante dentro do serviço. É verdade, é possível burlar e ganhar um pouquinho mais. Nossa, o nosso país já está em tanta corrupção. O que é um dinheirinho a mais, um dinheirinho a menos? Os políticos que roubam lá em cima. A gente começa a trazer bodes expiatórios para o nosso pecado se tornar algo normal. A palavra de Deus ou a ciência está falando corretamente? Infelizmente, Eva acreditou na mentira do diabo. E Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Porque Eva foi àquela árvore, tomou daquele fruto, comeu e deu ao seu esposo. Eles desobedeceram. E a palavra do Senhor vai nos dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Se eles tivessem sacrificado o desejo do coração deles em dizer não, a ordem de Deus foi não fazer isso. Mas eles arriscaram a acreditar na mentira da serpente. E Eva se perdeu. E Eva conseguiu agora transferir o seu pensamento para que Adão também pudesse cair. Queridos, a segunda característica desse texto para nós vencermos as ciladas do diabo é que nós precisamos que a dúvida não desça para o nosso coração. Gerou dúvida, gerou incerteza, gerou falta de paz. Caia fora, Deus não está nesse negócio. Eu sempre digo, o termômetro de um casamento é o pensamento do casal. Se o homem está olhando para a direita e a mulher está olhando para a esquerda, pode ter certeza que esse casamento está fadado ao fracasso. A mulher coloca uma coisa na cabeça, eu quero esse carro, eu quero esse carro, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E o marido está dizendo, amor, não é por aí, a gente não tem condição. Se ele não tiver paz e ele realizar o desejo do coração da mulher, vai ter problema. Vai ter problema. Porque aquilo que pode ser uma instrução pode se tornar uma tentação e a gente cair em várias ciladas do inimigo. Quantos estão comigo, digam amém. A segunda maneira que a gente pode vencer as ciladas de Satanás é entendendo que Deus já provou o seu amor por nós. Quantos podem dizer amém por isso? Deus é um Deus bondoso. Mas o Satanás astuto tenta negar a bondade de Deus.
E a desobediência não somente agora implica a penalidade, como também traria, a serpente está dizendo, olha, os seus olhos serão abertos. Deus está dizendo que Ele já deu tudo para vocês, mas sabia que tem coisas boas se você comer dessa árvore? Então ela enganou a mulher, dizendo que Deus não era um Deus bom. Que pelo fato de Deus não deixar eles comerem daquela árvore, Deus estava dizendo, olha, eu sou mal para vocês. Deus estaria dizendo, olha, eu estou encobrindo certas coisas para vocês. E a serpente disse isso. Dele não comereis, e aí a serpente diz, é certo que não morrereis. Perceba a astúcia de Satanás. É certo que você não vai morrer. Deus está camuflando coisas boas aí para frente. Pode vir, é legal, é bacana, você vai satisfazer a sua carne. E a gente acha que não há bondade de Deus em tudo que Ele já colocou nas nossas vidas. Perceba as pessoas que têm sido tomadas pelo Deus chamado dinheiro. Perceba a vida dessas pessoas no dia a dia. Elas sempre vão precisar de mais dinheiro, porque o que elas ganhou nesse dia não está satisfazendo. É como se Deus não fosse bom pelo simples fato de Ele suprir as necessidades. E eu tenho pensado muito nesses dias, meus irmãos, porque às vezes nós estamos sendo ingratos com aquilo que Deus já nos abençoou. E pelo fato de Deus nos dar a capacidade de conquistar mais, a gente tem achado que a bondade de Deus só está quando a gente tem bastante coisa. Isso é um engano. Se Deus te deu isso, glorifique a Ele. Se você tem pouco, glorifique a Ele. Seja grato por aquilo que você tem. E seja grato por aquilo que Deus é na sua vida. O escritor aos Hebreus nos mostra de muitos homens que nessa terra não obtiveram a total recompensa das promessas de Deus. É tanto que eles entregaram os seus corpos para serem cortados ao meio. É tanto que eles morreram queimados. É tanto que eles morreram apedrejados. É tanto que eles morreram crucificados. É tanto que eles foram jogados nas covas dos leões para serem mortos. Mas esses homens e mulheres entendiam que essa terra, que esse momento de vida era uma passagem e que a recompensa está aguardada lá no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu desejo, claro, é que você receba de Deus e você possa colher aquilo que você tem plantado, semeado. Que Deus faça multiplicar até mesmo a sua aposentadoria. Você trabalhou tanto, é um direito teu descansar, é um direito teu de passear, é um direito teu de abençoar as pessoas. Mas entenda que a nossa vida, a bondade de Deus não se limita só aqui. E não são os prazeres desse mundo que tiram a bondade de Deus. Pelo contrário, João 3,16 já nos prova que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Deus já nos provou o seu amor. Deus já provou a sua bondade. E Satanás vai querer colocar mesas na sua frente dizendo, olha, Deus não é tão bom assim. Tem coisas melhores fora de Deus. Essa é a proposta de Satanás para a nossa juventude, para os nossos filhos. De que há uma bondade maior que a de Deus. Que você possuindo coisas. E aí a gente entra num grande problema, queridos irmãos, é que os nossos olhos começam a dar ouvidos no sentido de olhar aquilo que a serpente o pecado está nos mostrando. E Satanás começa
a tentar parecer que tudo que Deus já nos deu é sem graça. Ah, já tem 25 anos de casado, rapaz. Você está tão bonitão e a tua mulher está feiona aí, ó. Você poderia pensar em trocar por uma mais nova, que essa aí já está sem graça. Essa aí você já está tendo que gastar com plástica com ela. É verdade. Você acha que não acontece isso, não? Nós conhecemos histórias, não é de pessoas que eu conheço, porque não estou nesse meio. Mas tem pessoas que dizem assim, ó, primeira coisa que eu vou fazer quando eu ganhar na Mega Sena é separar da minha mulher. Vou pegar uma de 25. Só não largo dela porque ela trabalha e ela ajuda dentro de casa. Mas na hora que eu ficar rico, a primeira coisa eu chuto ela. A gente transforma as coisas boas, o diabo quer transformar as coisas boas de Deus em coisas sem graça. Deixa eu falar uma coisa séria, muito séria com os irmãos da igreja. Nós estamos vivendo um tempo na nossa comunidade e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Falo isso com muito respeito. A gente passa a desvalorizar a igreja que a gente congrega, sabia? Porque a gente chega, recebe, às vezes a gente nem quer ser cumprimentado na recepção. Às vezes a gente nem dá valor aos diáconos que estão correndo, subindo, descendo e faz isso. Às vezes a gente não dá valor nos filhos que estão sendo cuidados agora, porque já virou rotina, virou normal. E aí a gente recebe pessoas de fora dizendo assim, uau, que estrutura é essa? Que pessoal amoroso é esse? Que igreja acolhedora é essa? E sabe o que a gente faz quando a gente está muito tempo aqui e vê isso acontecendo? A gente não dá valor. É uma coisa sem graça. Ah, vou no culto lá, na igreja do Birama. Queridos, não permitamos que Satanás até nisso comece a plantar um sentimento de sem graça. Não é porque eu sou pastor dessa igreja, não, mas eu amo estar aqui. Eu amo vir servir ao Senhor aqui. Eu amo vir aqui ver você, todo você. Eu sei quem não vem. Você acha que eu não sei que está faltando gente que vem pela manhã e que não está hoje aqui? Hoje, depois das 10 horas da noite, eu começo. Fulano veio. Daí eu tomo mata-leão e durmo. Porque senão eu fico a noite inteira pensando. O mata-leão, a tarjinha preta que eu estou tomando ainda, mas logo daqui a pouco eu já vou tomar um outro negócio aí bom, assim, um chá que vai fazer eu dormir. Mas a minha cabeça fica assim, quem não veio? Por que não veio? Estou preocupado com alguém. Eu sei o rostinho de vocês. Eu sei como vocês estão. Só pelo olhar. Tem gente aqui que não consegue disfarçar, não. Chega emburrado. Só vem rindo. Aí eu falo, está emburrado. Aconteceu alguma coisa. Ou brigou com a mulher, ou eu falei alguma coisa, ou está chateado comigo. Daqui a pouco eu vou lá dar um cheiro nele, abraço, beijo, ó, te amo. Aí desmonta. É assim, a comunidade é isso. Eu quero dizer que é um prazer, eu amo estar nesse lugar, eu amo vir nas reuniões. Eu quero te dizer uma coisa, quem estava terça-feira na reunião aqui? Como é que foi? Não dá para explicar, meus irmãos. Não dá para explicar. A única coisa que dá para explicar é que Jesus fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele está no meio. E quando Ele está no meio, acontece cada coisa que a gente sai daqui com os olhos desse tamanho, de tanta presença de Jesus. Então eu amo estar nas terças-feiras de oração. Eu amo vir. Eu amo os cultos de quinta, eu amo ver os jovens envolvidos, eu amo ver a escola bíblica, os pais chegando com os seus filhos para a escola bíblica, para aprender da palavra de Deus. Eu amo essa comunidade, eu tenho prazer, e o diabo não vai conseguir colocar dúvidas ou dizer que isso aqui não é bom, porque foi Deus que me colocou nesse lugar. Eu sei que vocês são um presente de Deus na minha vida, e quando é Deus que dá o presente, Ele dá o melhor, e eu estou na melhor igreja de Lençóis Paulista. Eu estou com o melhor povo de Lençóis Paulista. Eu amo essa comunidade. Eu amo a sua vida. E o diabo não terá poder para tentar tirar a graça desse ambiente. É lógico que tem dia que eu chego mal aqui. É lógico que tem dia que eu não queria vir aqui. Você acha que não passa isso na minha cabeça? Oxe. Teve domingo à noite que eu falei assim, ai, Senhor, eu só estou indo agora à noite porque eu sou o pastor, porque a minha vontade era fazer igual o Ideraldo. O Ideraldo está lá de pijama, já foi no culto cedo.
pegando o pé do Ederaldo, mas é porque eu gosto muito dele. Ele ficou bravo comigo que eu falei do São Paulo, Carlos Dias. O Carlos nem liga para futebol, ó. Senhor, tira o São Paulo do coração dele, pai. Toma posse, Ederaldo. Fala assim, eu recebo. Ah, não, quer não. Tudo que é proibido vai se tornar atraente aos nossos olhos. Cuidado com isso. Repita comigo, todos. Tudo que é proibido se tornará atraente aos meus olhos. Então tem certas coisas que é proibido e cuidado com elas. Tire o foco daquilo, pare de pensar aquilo, pense nas coisas que são do alto. Mude a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, não precisa abrir, só vou ler para vocês, 5, 21 e 22. Olha o que ele diz. Examinai tudo, retende o bem. A gente pode fazer uma análise de todas as coisas, queridos irmãos. E sabe qual que é o problema? É que a gente não analisa. A gente é apavorado. Você pode ver grupo de WhatsApp, esses fake news aí, a gente fica desesperado. A gente corre para o site da Globo para ver se é verdade, se o Bolsonaro morreu. É desse jeito. A gente desespera com as notícias. E o apóstolo Paulo está dizendo, examinai tudo. O que é examinar? É pôr de cima embaixo. Vou ler, vou reler, vou meditar, vou ver se... E dentro desse universo todo eu retenho aquilo que é bom. Nem sempre o que é bom para mim é bom para o Ederaldo, mas ele vai fazer o exame dele. E o corpo de Cristo é isso, irmãos. Nós estamos numa igreja com um monte de gente que pensa diferente, mas que cada um precisa examinar aquilo que é bom para você. Você imagina só se eu tivesse que usar terno e gravata o tempo todo? Eu já transpiro usando camiseta. Então, é bom, vou examinar, é bom usar terno e gravata, é bonito. Ah, o pastor, nossa, o pastor fica bonito terno e gravata. É, você não está aqui em cima, você não está passando o calor que eu estou aqui. Então, eu vou reter o que é bom. O bom é eu participar num dia de ceia. Aí vem os diáconos, os presbíteros de terno e gravata e tal. Mas eu não sou melhor por aquele dia porque eu estou de terno e gravata. Eu examino a situação. É regra, é obrigação. Está na Bíblia eu ter que usar terno e gravata. Não. Mas é bonito, é. Fica elegante? Fica. Dá para a gente fazer isso no dia da ceia? Dá. E no dia que eu não fizer no dia da ceia? Não vai valer? Vai. Deus está olhando o meu coração. Deus está olhando a minha intenção de tomar ceia. Se fosse ceia, fosse para a gente estar bonito para tomar, então a gente vinha todo mundo de roupa de festa, de gala. Deus está olhando o coração. A sinceridade de dizer pequei, mas estou arrependido. Não posso, não devo, não tenho condição, mas é o Senhor que me lava com o seu precioso sangue. Ô Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E o Senhor diz, venham tomar do cálice, venham comer o pão. E é isso. Então, examinemos tudo, retemos o que é bom. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Irmãos, não é só em algumas áreas da nossa vida, não. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santifique a vossa mente, santifique o espírito, santifique a alma, as palavras, as atitudes. Tem crente que acha que santificar é só mudar de roupa. Não, é caráter. É santificação na vida. É como fala para as pessoas, é como trata o próximo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque eu fui salvo que eu tenho o direito de andar de qualquer forma, não. A santificação faz parte do processo da salvação. A gente se abstém das coisas que desagradam ao Senhor. A gente lança fora aquilo que Deus não gosta. A gente resiste às tentações. A terceira e última negativa de Satanás
foi negar a alteridade de Deus. E para nós vencermos as ciladas de Satanás, nós precisamos compreender isso. Porém, essa terceira, última negativa, você vai ler na sua casa durante essa semana. Você vai entender o que é Satanás tentar negar a alteridade de Deus. Você vai chegar em sua casa hoje, você vai fazer a meditação e você vai entender o porquê eu preguei sobre isso. No dia de amanhã você vai fazer a sua devocional e você vai entender o porquê eu preguei sobre isso. Terça-feira você vai entender o que é negar a tentativa de Satanás de negar a alteridade de Deus. Mas eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento. Tiago, abra em Tiago. Tiago, abra em Tiago 4:7, por favor. É um texto que um dia, por uma experiência pessoal da Carla, de algumas coisas que ela via em mim, ela conseguia ver eu olhando para uma moça dentro da igreja. E eu não olhava. Eu não olhava, irmãos. E eu falava para ela, amor, eu não estou olhando. Você estava olhando sim. Você estava olhando sim. Eu vi você olhando. Irmãos, eu tocava teclado de cabeça baixa. Mas Satanás conseguia fazer com que ela me visse olhando para uma determinada pessoa. E o nosso casamento estava fadado a acabar. Por causa das brigas. Por causa de algo satânico dentro do nosso casamento. E ela, a partir do ponto que a irmã dela, Valéria, disse, Carla, isso é o diabo plantando na sua mente. Comece a resistir ele. Comece a resistir ao diabo. Sujeite-se à vontade de Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela conseguiu perceber que eu realmente não estava orando. E toda vez que vinha aquele pensamento, aquele olhar terrível, ela dizia, eu estou te resistindo, Satanás. E cada dia mais Satanás foi se ausentando daqueles pensamentos. Eu quero te dizer nessa manhã que você é responsável pela sua mente, pelo seu coração. E o apóstolo Tiago, vamos dizer juntos, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mais uma vez, agora você vai colocar, e ele fugirá de mim, tá bom? No final nós vamos ler isso, vamos lá? Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de mim, em nome de Jesus.